É um privilégio estar aqui com você para tratar da obra mais importante da história no que tange à escatologia, que é o livro de Apocalipse. Este livro é a acrópole da nossa fé, é o pináculo da nossa esperança, é a consumação da história. Então nós vamos agora aqui com você olhar a visão panorâmica deste livro. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o livro de Apocalipse, acham até mesmo que é um livro muito misterioso e que ele tem uma mensagem muito hermética, muito misteriosa para ser decifrada e entendida. Mas isso é um equívoco, porque Apocalipse significa revelação. É como se Deus levantasse a ponta do véu e mostrasse para nós o que há de acontecer. Então, Deus escreve o futuro antes dele acontecer, no seu eterno agora. E este livro contém para nós este plano de Deus ao longo da história, retratando a soberania de Deus, retratando o controle divino dos acontecimentos nas nações, no universo. Deus não está confuso, nem inseguro, nem nervoso, ansioso com os eventos que acontecem, sejam históricos, sejam elementos da própria natureza. Ele tem o controle de tudo, ele tem as rédeas da história em suas mãos, ele está assentado no trono e o Cordeiro tem o livro da história em suas mãos. Então hoje eu gostaria de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, para nós olharmos juntos o esboço deste livro. E é fácil até mesmo de memorizar. E eu espero que ao término desta fala você possa compreender melhor esta obra tão pujante, tão decisiva na história da humanidade. Então o livro pode ser entendido em 7 sessões paralelas, porque o livro não é numa linha linear, progressiva, no sentido de que começa do ponto 0 ao ponto 10. É como se fosse uma progressão cronológica. Essa não é a melhor maneira ou abordagem deste livro. O livro de Apocalipse é melhor entendido em 7 sessões paralelas e progressivas. Em cada uma dessas sessões, você tem a ênfase das mesmas verdades principais, quais sejam a segunda vinda de Cristo, o juízo final, e então a vitória decisiva de Cristo e da sua igreja, e a derrota fragorosa do diabo e das suas hostes. Então vamos olhar comigo essas 7 sessões, e a princípio gostaria que você já começasse a memorizar. Então você divide o livro da seguinte maneira: 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, capítulos 1, 2 e 3. Depois você tem os 7 selos, capítulos 4, 5, 6 e 7. Depois você tem as 7 trombetas, dos capítulos 8 a 11. Depois você tem o quarteto do mal, capítulos 12, 13 e 14, quais sejam o dragão, no capítulo 12, o anticristo, a besta que surge do mar, no capítulo 13, o falso profeta, a besta que surge da terra, também no capítulo 13, e a grande Babilônia, no capítulo 14. Depois você tem as 7 taças da ira de Deus, que é a ira consumada, a cólera consumada de Deus, nos capítulos 15 e 16. A penúltima sessão vai do capítulo 17 ao 19, que é a queda do quarteto do mal, agora em ordem inversa. Capítulos 17 e 18, a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do anticristo, do falso profeta. E a última sessão, capítulo 20, onde você vai ver o relato do reinado das almas no céu, a prisão de Satanás. Você vai ver a cena
da ressurreição e do juízo final. E você vê então que o Cordeiro vai lançar no lago do fogo o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então vem o capítulo 21 com novos céus e nova terra, e o 22 também trazendo esse cenário belíssimo da Nova Jerusalém, da cidade santa, do céu, do paraíso, da casa do Pai, onde reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Então vamos olhar agora mais detidamente essas 7 sessões paralelas. Eu espero que ao fim desta fala você possa ter uma compreensão melhor e mais clara, mais simples e mais objetiva deste preciosíssimo livro das Escrituras, o livro de Apocalipse. Na primeira sessão, que é paralela e progressiva, e esta é uma ideia de William Hendrickson, no seu livro Mais que Vencedores, você tem aí as 7 igrejas da Ásia Menor. Então João está na ilha de Patmos, no tempo do imperador Domiciano, é uma colônia penal, é uma ilha do mar Egeu, os apóstolos já estão mortos, a perseguição é atroz, João é o último representante da igreja, do colégio apostólico, e está já velho e jogado nessa prisão, nessa ilha vulcânica, nessa colônia penal chamada Ilha de Patmos. Na verdade, Deus reverte a situação, porque a tentativa de Domiciano era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida, mas a prisão de João na Ilha de Patmos, longe de ser um fim inglório da igreja, é o sol nascente da justiça que vem mostrando que Deus não havia perdido o controle. Então, quando João está nessa ilha, cercado de água por todos os lados, e ele está isolado da igreja, da família, com todas as portas da terra fechadas para ele, Deus abre para ele uma porta no céu e diz: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então, João tem uma visão do Cristo glorioso no capítulo 1. Ele recebe uma ordem para escrever essas revelações em livro e enviar às 7 igrejas, quais sejam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito embora tivesse outras igrejas na Ásia Menor, como Colossos e Herápolis, por exemplo. Mas a mensagem central desta primeira sessão é capítulo 1, versículo 7, quando diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Então a verdade básica, essencial do livro, que é a segunda vinda de Cristo, já está posta aqui no capítulo 1, versículo 7. Bom, então depois vem a segunda sessão, que são os 7 selos. É a forma como o mundo vai perseguir a igreja. E você vê lá no capítulo 4 e 5 a ideia de Deus assentado no trono, a presença do Cordeiro, que toma o livro e vence para abrir o livro e desatar os selos. E então no capítulo 6 começa a ideia lá da abertura dos selos, né? Então, o cavalo vermelho, que representa a questão da guerra, o cavalo preto, que representa a questão da fome, o cavalo amarelo, que representa a morte, e depois o quinto selo, as almas clamando nos céus, e o sexto selo traz a ideia clara da segunda vinda, porque do versículo 12 ao 17 é uma cena gráfica do desespero dos homens, de todas as classes, de todos os estratos sociais, os ricos, os grandes, os poderosos, numa situação de calamidade tal que eles tentam se esconder da ira do Cordeiro de Deus. Eles não estão com medo da morte, eles estão até querendo a morte, mas a morte não pode livrá-los deste enfrentamento do supremo juiz de vivos e de mortos, numa clara cena do juízo final.
Então, mais uma vez, esta verdade primeira, ou maior, ou central do livro de Apocalipse, que é a segunda vinda do juízo final, está graficamente colocada aqui no capítulo 6, versos 12 a 17. Aí você vai encontrar novamente a visão última deste livro, que está presente no capítulo 7, a visão dos contáveis na perspectiva do homem, na perspectiva de Deus, e os incontáveis na perspectiva do homem. Então a igreja é esta grande multidão procedente de toda tribo, raça, povo, língua e nação. É uma multidão humanamente incontável, mas que Deus conhece, porque Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Então, nós vamos à terceira sessão, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, que são as 7 trombetas. Trombeta é um instrumento de aviso solene, e as 7 trombetas, elas trazem um solene aviso de Deus para o homem. Quando essas trombetas são tocadas, elas atingem os mares, os rios, a terra, os astros, os homens. Mas é um juízo parcial de Deus, não juízo total de Deus, porque Deus ainda está misturando o seu juízo com a sua misericórdia, dando aos homens a oportunidade de se arrependerem, de se voltarem para Deus. Então, também nesta sessão paralela, você vai encontrar graficamente a ideia da segunda vinda, e você pode olhar isso no capítulo 11, versos 15, e vai trazer isso muito claro para nós. O último anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo, conforme está graficamente colocado em 1 Coríntios 15, 23 a 25. Quando Jesus vier, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e então vai entregar o reino ao Deus e Pai, na parousia, na segunda vinda. Então, mais uma vez, essa verdade gloriosa, bendita, de que Jesus voltará, vai exercer o seu juízo, vai estabelecer o julgamento, está claramente posta nessa terceira sessão paralela das 7 trombetas. Então, por exemplo, quando você vê fenômenos da natureza, nos mares, nos rios, nos astros, na terra, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os eclipses, e você pensa que a natureza está agindo sozinha, independente de Deus, na verdade, são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. Aí depois você vem com a quarta sessão paralela dos capítulos 12, 13 e 14. E é aqui o levantamento do quarteto do mal, capítulo 12, o dragão. O capítulo 13, o anticristo e o falso profeta. E o capítulo 14, a grande Babilônia. Então, você vai perceber que esta igreja, que é a noiva do Cordeiro, ela vai ser perseguida. E o diabo, tentando imitar a Deus, ele quer também constituir uma trindade. Então, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Porque Jesus se encarnou, Satanás também vai criar um simulacro da encarnação, quando ele vai se incorporar no anticristo, vai dar a ele toda a sua autoridade e todo o seu poder. Como Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, ele vai tentar simular uma ressurreição de uma ferida mortal. Como Jesus sela os seus com o Espírito Santo, o anticristo vai selar os seus também com a sua marca. Então, o inimigo está aqui tentando imitar a Deus. O dragão perseguindo a igreja, perseguindo o Cordeiro, perseguindo a Jesus. Como ele não consegue derrotar Jesus, ele passa a perseguir a mulher, que é um símbolo da igreja. E o Senhor poupa a igreja. E então vem o anticristo, seu agente, com truculência. A Bíblia diz que todos vão adorá-lo. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, está escrito: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja,
O anticristo vai ser adorado por todos, exceto por aqueles que nasceram de novo, exceto por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, exceto por aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Ou seja, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Porém, aqueles que têm uma fé nominal, aqueles que nunca nasceram de novo, vão adorar o anticristo. Mas a segunda vinda de Cristo está claramente também colocada no capítulo 14, versículo 15, quando fala da ceifa, a grande ceifa. E a grande ceifa se dará, segundo Mateus 24, na segunda vinda de Cristo, porque ele vai enviar os seus anjos para os 4 cantos da terra, numa linguagem bem humana, e vai recolher os salvos como trigo para o celeiro, e vai queimar, numa palavra do juízo de Deus, a palha, o joio, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não se renderam a Cristo. Depois você tem a penúltima sessão, a quinta sessão, na verdade a antepenúltima sessão, no capítulo 15 e 16. Agora não são as 7 trombetas, agora são as 7 taças da ira de Deus. Se as trombetas veio com juízo misturado com misericórdia, aqui nas taças da ira de Deus, nos capítulos 15 e 16, você não tem mais misericórdia. É a cena do juízo final. E a segunda vinda de Cristo está também claramente posta, lá no capítulo 16, versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Esta é uma ideia pictórica para representar a segunda vinda de Cristo, porque isso está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que quando o Senhor vier no seu juízo para julgar as nações, os grandes e os pequenos, as ilhas vão fugir, os montes vão fugir. Então, é uma descrição do mesmo evento que tem sido repetidamente mencionado, com linguagens diferentes, aspectos diferentes, mas com a mesma essência, a segunda vinda de Cristo para o dia do juízo. Bom, então vamos à penúltima sessão, que são os capítulos 17, 18 e 19. Agora é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Nos capítulos 17 e 18, você vê a queda da grande Babilônia, a grande meretriz, aquela que se prostituiu com os reis da terra e se embriagou com o sangue dos santos. Esta falsa religião que, na sua perspectiva espiritual, econômica e política, se prostitui com os poderes deste mundo para massacrar os filhos de Deus, para perseguir a igreja de Deus. A Babilônia vai cair, vai ser completamente arruinada, a falsa religião vai ser desmascarada e o juízo de Deus implacável virá sobre ela. Depois, no capítulo 19, você vê a mais eloquente figura, descrição da segunda vinda de Cristo. E ele agora não vem mais humilde como veio na primeira vinda, montado no jumento, ele vem montado num cavalo branco, ele tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem para vencer o anticristo e matá-lo com o sopro da sua boca. Ele vem para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para estabelecer o seu reino de glória e de poder. Ele é irresistível, ele é vitorioso. E então, o cenário que você vai encontrar é que o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago do fogo, para perecerem eternamente. Então vem a última sessão, capítulos 20, 21 e 22. O capítulo 20 começando com uma cena do reinado, ou melhor, da prisão de Satanás e do reinado das almas. É claro que essa é uma figura figurada, porque Satanás é um espírito e você não prende um espírito com correntes, você não prende um espírito dentro de um poço. A prisão de Satanás está ligada à primeira vinda de Cristo, está lá em Mateus capítulo 12, quando o valente tem sua casa bem guardada, em segurança, mas vem o mais valente do que ele, que é Jesus Cristo, vence-o, tira a armadura, a panóplia em que ele estava confiado e amarra-o e lhe divide os despojos. O que significa que o diabo será amarrado?
Esse significa que ele tem seu poder limitado, restringido. Ou seja, Satanás não tem poder de impedir que aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade, por quem Cristo morreu na cruz, chamados com vocação eficaz, selados com o Espírito Santo da promessa, sejam salvos. A igreja vai avançar. E foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o inferno que acua a igreja, é a igreja que empurra as portas do inferno. Satanás está nesse sentido com seu poder limitado. Ele não pode impedir o avanço da igreja. A perseguição, o Coliseu, os leões, o fogo, nada pode destruir a igreja do Deus vivo. Agora, o reinado das almas aqui descrito, no nosso entendimento, respeitando aqueles que pensam de outra forma, não é num reinado físico, político, literal, aqui na terra. Porque já disse, numa das outras palestras que tratei do assunto, que a palavra trono é uma palavra recorrente no livro de Apocalipse, aparece só no livro 46 vezes, dessas vezes todas, só 3 vezes o trono está na terra, e quando o trono está na terra é o trono do diabo e do anticristo. Aqui trata do reinado das almas, e a Bíblia diz que quando um crente morre, o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A nossa alma não é aniquilada, a nossa alma não fica dormindo, a nossa alma não vai para um purgatório, a nossa alma não fica vagando, buscando reencarnação. Aquele que morre em Cristo, a sua alma vai imediatamente para o céu e começa a reinar com Cristo. Então é o reinado das almas no céu. Nesse período que nós chamamos teologicamente de período intermediário, que vai da morte à ressurreição, quando Jesus voltar em majestade e glória. Então, entre a morte, onde aquele que está em Cristo já começa a reinar com ele lá no céu, a sua alma começa a reinar lá no céu, porque a alma sobrevive sem o corpo, até Jesus voltar, quando o corpo vai ressuscitar, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Estas almas estão lá reinando com ele, até aquele dia que ele vai voltar. Vem com ele aqueles que já estão na glória, e então recebem um corpo de glória. Assim a glorificação está plena, completa, cabal, e então nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No capítulo 21, você já vê então a descrição dos novos céus e da nova terra. Vi novos céus e nova terra, e aí você vai perceber que não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, não tem mais dor. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. O próprio Deus habitará com a igreja será chamada povo de Deus, e Deus será o seu Deus. Os que viveram na prática do pecado, não se arrependeram, não creram no Senhor Jesus, serão lançados no lago do fogo, a saber, a segunda morte. E então há uma belíssima descrição da Nova Jerusalém, da cidade santa, do paraíso, da casa do Pai, do céu, deste local e deste estado de felicidade eterna, onde nós estaremos para sempre e sempre com o Senhor. Então, o que eu quero trazer aqui para concluir é que você tem no livro, então, 7 sessões paralelas e progressivas, porque na medida que o livro vai caminhando para o fim, esta verdade da segunda vinda vai ficando cada vez mais clara, mais nítida, mais eloquente. E também descreve para nós que esta verdade, ao longo desses séculos do cristianismo, vem sendo acompanhadas, vem sendo proclamadas, vem sendo repetidas, né? Então, o livro, como disse na primeira palavra do Apocalipse, deve ser interpretado pela linha histórica, ou seja, o livro foi oportuno e atual no primeiro século,
ele é oportuno e atual ao longo dos séculos, mas ele caminha para uma consumação. E essa consumação dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Fato registrado em todas as 7 sessões paralelas e progressivas. Eu creio, com respeito, muito respeito aos que pensam de outra forma, porque os que pensam de outra forma estão fincados na mesma doutrina essencial, nas cláusulas pétreas da doutrina, que é a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Isso é doutrina, cláusula pétrea, isso não se pode mexer. Mas aqueles que pensam diferente de nós, nos aspectos de interpretar esse aspecto, se vai ser uma visão pós-milenista, amilenista, pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, esses aspectos são aspectos de interpretação da doutrina essencial que ninguém de nós, das diversas correntes, pode abrir mão. Então eu espero que esta visão que passamos possa abençoar sua vida, possa clarear sua mente, possa edificar seu coração, possa trazer para você viva e bendita esperança de que o nosso Deus está no trono, de que o Cordeiro tem o livro da história nas mãos e de que a história não está à deriva, de que a história não está dando voltas, de que nós caminhamos para um telos, para um fim, para uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração.